Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Antes de eu apresentar os meus dois convidados dessa semana, gostaria de fazer um agradecimento especial ao Fabrício Julião, da UNA Eventos, responsável pela Santos Export e agora Brasil Export, pelo carinho de me trazer uma lembrança diretamente de Singapura. Julião, a partir de hoje faz parte da mesa do Porto e Negócios esta lembrança que você me trouxe com bastante carinho. E fica aqui a minha gratidão. Meus convidados desta semana é a nossa comentarista técnica do programa, Germaine Lilian Robson. Germaine, obrigado pela tua presença. Prazer enorme te ter aqui sempre no nosso programa. Sei que você estava ocupada lá pelas bandas de Monte Verde, né? Muito obrigado por estar aqui novamente com a gente. De nada, é um prazer. Sempre que precisar, a gente está aqui e hoje realmente a gente tem uma pauta bem interessante. Sem sombra de dúvida. Meu segundo convidado é o advogado especialista em direito marítimo portuário, Marcelo Sammarco. Marcelo, obrigado pela presença. Você que é já uma pessoa com cadeira cativa também aqui no nosso programa. Eu que agradeço, com muita satisfação essa cadeira cativa. Agradeço pelo convite mais uma vez. E estou à disposição para debater ao lado da nossa querida Germaine a respeito da nossa pauta. Temos uma pauta longa aí para discutir de assuntos de interesse do nosso setor. Quando eu vi a movimentação nas últimas semanas do setor portuário, eu não poderia deixar de convidar esses dois especialistas para dar para você essa aula que trataremos no programa dessa semana. Antes de começar o nosso debate, primeiramente, eu fiquei bastante surpreso com uma notícia que nós tivemos na semana passada em relação à vaga de caminhoneiros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje proporciona vagas para caminhoneiros com ganhos anuais de $250 mil, algo em torno de R$80 mil por mês. Germaine, que mágica é essa? Isso é uma mágica ou isso é uma economia pujante que fez a lição de casa? Na realidade, é uma economia pujante e, assim, infelizmente, a gente tem as categorias muito defasadas aqui. A remuneração é que se discute muito, a gente tem também uma carga tributária muito grande, quer dizer, tem toda uma estrutura que tem que ser revista. Hoje, infelizmente, a remuneração está muito aquém do que deveria ser, até pela responsabilidade, pelo risco, por tudo, tá? Eu acho que teria que ser revisto. Obviamente que a gente não pode encarecer o frete, porque senão o nosso famigerado custo Brasil também vai para a estratosfera. Então, a gente tem que realmente rever essa carga tributária, tem que rever a questão dos custos que estão envolvidos na operação. Dentro dessa matéria, que foi uma matéria realizada pela Infomoney, Marcelo, é bastante claro a pontuação de que o modal rodoviário ele vem cada vez mais se especializando em pequenas distâncias. E isso fez, principalmente com o incremento da tecnologia, o impulsionamento desse setor, desse segmento nos Estados Unidos. Será que de alguma maneira a gente vai entender aqui no Brasil que esta é a lição que nós precisamos fazer? Esse é um exemplo muito bom que o Brasil precisa se espelhar, precisa olhar os exemplos no cenário internacional e naquilo que for possível, que for adequado, trazer para a nossa realidade. Os Estados Unidos, né, esse exemplo dos caminhoneiros nos Estados Unidos é um tamanho de grandes dimensões, assim como o Brasil. A diferença é que lá eles têm uma matriz logística totalmente equilibrada, né, muito mais equilibrada do que a nossa. A nossa ela é dependente do modal rodoviário, apesar de nós termos aqui uma extensão, né, uma costa navegável de cerca de 7.500 quilômetros, né? Então, nós temos toda a vocação para a navegação costeira e, mesmo assim, temos uma concentração excessiva de cargas no modal rodoviário, né? Tivemos aí o advento da greve dos caminhoneiros, que mostrou bem, né, o quanto o país é refém, né, do modal rodoviário dependente, o que não é nem um pouco saudável, porque nós temos aí problemas de infraestrutura, temos um frete ainda relativamente alto,
e enquanto que nós poderíamos estar explorando outras opções e equilibrar melhor a nossa matriz logística. E é uma equação bastante conhecida, né? Eu acho que essa é a lição de casa que a gente precisa fazer. E falando em lição de casa, a gente vem acompanhando os incentivos que o governo federal vem dando para um projeto chamado BR do Mar, né? Um projeto que está incentivando a questão da cabotagem. E aí eu vou fazer esse questionamento para os meus dois convidados. Quando a gente incentiva a cabotagem, naturalmente a gente precisa ter uma malha estrutural, não só rodoviária, mas ferroviária, muito bem elaborada para que a gente possa impulsionar efetivamente a cabotagem. E além disso, a gente não tem muita sobreposição de leis em relação aos estados que nós temos no nosso país, enquanto a gente não vem a rever a questão do Pacto Federativo. Será que a gente consegue impulsionar a cabotagem? Vou começar por você, Germaine. Então, é muito complicado, porque uma das grandes discussões é assim, hoje o pessoal ainda continua optando muito pela questão do modal rodoviário, bom, por dois motivos. Um, que a gente tem que rever a questão de legislação até para poder conseguir operacionalizar a cabotagem. Segundo, porque eu tenho que ter uma equiparação concorrencial entre os dois modais, no sentido, eu não posso ter benefícios no rodoviário e, por outro lado, eu tenho custos outros na cabotagem que me impedem a escolha pela cabotagem. Então, é assim, eu acho que na hora que a gente tiver que escolher se eu uso um caminhão ou se eu uso um navio para poder fazer o transporte, eu diria que os custos envolvidos têm que estar equilibrados. Não adianta eu ter impostos que recaem sobre um e não recaem sobre outros. Eu ter, entre aspas, por exemplo, na questão de cabotagem, eu passo por terminais onde eu sou obrigado a passar por todo o controle da Receita Federal, ao passo que numa rodovia eu boto dentro do caminhão, passo as fronteiras, não tenho nenhum controle dessa categoria, né? Então, tem que existir uma certa equiparação nesse tratamento para que a gente consiga ter uma alternativa de fato a ser escolhida entre o modal rodoviário e a cabotagem. A Germaine colocou muito bem, né? Nós temos uma concorrência desleal entre o rodoviário e o aquaviário. Isso dificulta muito o crescimento da cabotagem. Como a Germaine citou, nós temos aí as questões de custos, incentivos fiscais, a carga tributária maior e menor em um modal e outro, a burocracia, né, para você liberar uma carga, para você fazer um simples trânsito entre um porto ou outro do mesmo país. Na cabotagem você tem uma série de trâmites aduaneiros que são totalmente dispensáveis, enquanto que você faz esse mesmo trajeto no rodoviário sem nenhuma burocracia desse tipo. É que você está trafegando por área de controle aduaneiro, sob controle aduaneiro. Essa é a grande questão. Mas ele não deixa de ser um transporte doméstico, uma vez que você já nacionalizou em algum momento? Eu acho o seguinte, Max, com o uso da tecnologia, os controles que tornam o processo muito mais transparente, hoje, todos esses senões que antes eram colocados, eu acho que eles morrem, entendeu? Você hoje tem um poder de controle, se a Receita quer controlar, hoje ela tem um poder de controle com relação à informação, com relação à posição da carga, com relação à tramitação da carga. Quer dizer, hoje existe, com a tecnologia, você tem um controle muito maior. Então, as restrições todas que antes eram colocadas, eu acho que elas desaparecem e tem que desaparecer. Tem que haver uma revisão de toda a normativa para que isso aconteça. Me parece que existe uma vontade muito grande do governo federal de implementação de projetos, e a cada semana a gente vê um projeto novo, algo que era necessidade, principalmente do segmento portuário, né? Algo que a gente clamava e falamos isso muito aqui em outras temporadas do Porto e Negócios. Mas estes projetos, sem que a gente tenha a revisão do Pacto Federativo e principalmente uma reforma tributária e a estabilidade jurídica, esses projetos vão andar a passos largos ou é um grande sonho, Marcelo? Olha, esse projeto, o programa, falando especificamente da BR do Mar, ele é totalmente pertinente, né? Nós precisamos reequilibrar e reorganizar nossa matriz logística. Claro. Isso não faz com que o modal rodoviário perca a sua importância, ele sempre vai ser importante. E, lógico, ainda precisamos crescer no ferroviário, né, nas hidrovias também, né, navegação interior, enfim. Mas o rodoviário sempre vai ter a importância dele, nós não vamos perder. Então, às vezes é uma preocupação do governo, não digo nem tanto desse, mas governos anteriores, de proteger excessivamente o rodoviário quando não há necessidade. O rodoviário sempre vai ter a sua relevância, a sua importância e o seu nicho de mercado, né? De certa forma, sempre vai depender do outro. Se a BR do Mar avançar, nós, num cenário, né, projetando lá na frente,
há uma tendência que tenhamos aí portos concentradores, seriam hub ports. Esses hub ports, naturalmente, precisam ser alimentados também, não só pela navegação e cabotagem, mas também vamos precisar de um fluxo de carga ligando áreas industriais aos portos, aí vem o rodoviário, vem o ferroviário, né? Então, isso a questão, voltando à tua pergunta, existem programas realmente interessantes. Esse governo está empenhado, nós vemos que eles estão, né, empenhados em tirar do papel temas antigos, que eram sonhos, que hoje estão perto de se tornar realidades. O que talvez seja necessário é uma discussão maior para se encontrar ali a solução mais adequada. Por exemplo, ainda na questão da cabotagem, da BR do Mar, o projeto, em princípio, ele não faz uma distinção entre cabotagem e operação feeder. Uhum. E seria interessante também avançar nesse sentido. Nós temos essa janela de oportunidade para avançar também na operação feeder. A cabotagem é um dos grandes problemas que ela vive hoje, não só a questão fiscal e custos e burocracia que nós já falamos, mas também existe uma barreira. Uma empresa brasileira de navegação, uma EBN, para ela fretar um navio estrangeiro e trazer para a costa para explorar a cabotagem, só mediante suspensão de bandeira. Isso dificulta um pouco e cria uma restrição muito grande. A BR do Mar, ela vem, nesse ponto específico, quebrar essa barreira e permitir, né, que se traga um navio estrangeiro mantendo-se a bandeira de origem. Sem dúvida. Isso é um incentivo muito grande. Mas isso soluciona a cabotagem, que tem a sua importância, tem sua relevância, mas estamos falando de cargas de um ponto a outro no nosso país. E a navegação feeder, né? Nós temos também a operação feeder e podemos olhar para isso. Claro. E devemos. Né? E também incentivar. E talvez a grande janela de oportunidade seja agora no programa BR do Mar. Não só ajustar a cabotagem, mas ir um pouco além. Já que estamos olhando para isso, nessa MP da BR do Mar que está aí no forno, né? Ir um pouco mais além e também regulamentar o feeder, que vai alavancar ainda mais a navegação costeira, desburocratizar, né? Que o feeder, na verdade, é um complemento do longo curso. Claro. Né? Então, você consegue fazer com um único conhecimento de transporte, um único operador de transporte. O longo curso da Ásia, da Europa para o Brasil e depois o complemento aqui via baldeação, né? Num porto específico, num ponto concentrador, para um porto menor, né? Então é uma grande oportunidade. Tem uma discussão aí, né? Porque o pessoal também tem um certo receio no sentido da gente permitir demais e acabar matando a estrutura, né? Local. Então, assim, eu acho que a gente tem que primeiro ter um modelo muito claro no sentido da gente efetivamente legislar sobre esse modelo claro, que é para a gente não começar a criar novas distorções tentando resolver o problema, tá? Então, até entendo essa discussão que está havendo aí entre o Ministério da Economia, Ministério da Infraestrutura, etc., no sentido, libera, não libera, até onde libera a questão dos navios estrangeiros, etc. Eu vou ter que chamar o nosso intervalo e, como você percebeu, quando o assunto é de altíssimo nível, passa bem rápido. E eu vou trazer o debate em relação a hub ou cluster, focado principalmente na questão do planejamento estratégico para os portos do Brasil. Mas antes disso, roda a vinheta do nosso quadro Destaque Portuário da Semana. A Autoridade Portuária realizou no último dia 29 de outubro o pregão eletrônico para a contratação de serviço de dragagem de manutenção dos trechos 1, 2 e 4 do canal de acesso aos berços de atracação do Porto de Santos por um período de 24 meses. Com um lance de 274,7 milhões de reais, a DTA Engenharia realizará o serviço de dragagem que permanece em 13,5 metros desde a barra até o terminal Alemoa e em 12,70 metros até o final do trecho 4, no 0 DHN. A autoridade portuária continua com a batimetria para monitorar as condições do canal.
Estamos de volta com o Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues. Gostaria de compartilhar o meu agradecimento com você, pois esta semana chegamos próximo à marca de 20 mil seguidores. 20 mil seguidores para um mercado especificamente técnico é muita gente que faz parte desta comunidade chamada Porto e Negócios. Fica aqui o meu muito obrigado a você. Nesta semana, recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV a nossa comentarista técnica do programa, Germaine Lilian Robson, e o advogado especialista em Direito Portuário Marítimo, Marcelo Sammarco. No último bloco, falamos muito em relação a inúmeros temas que estão ocorrendo na agenda do governo federal e também no segmento portuário. E deixei aqui um questionamento para esses meus dois experts do segmento portuário. E quero debater isto com eles agora no nosso segundo bloco. Vou começar por você, Marcelo. Nós falamos muito em hub, né? E eu percebo claramente que os portos do Brasil estão se especializando em clusters também, né? E naturalmente eu preciso ter uma vocação desses portos para que eu entenda de que maneira vai se comportar o mercado em volta desses portos espalhados pelo Brasil. É este o caminho que a gente deve traçar? Nós estamos na rota certa? Olha, é necessário se fazer um estudo a respeito para se entender qual é a vocação de cada porto exatamente. Uhum. Nós vamos ter portos que vão ter vocações naturais para funcionar como hub, dependendo da sua localização, né, proximidade, né, com centros industriais e tudo mais, e tamanho do porto e uma série de, né, pontos, né, que esse porto pode ser atender, né, uma estrutura para se tornar um hub, e outros que vão ter uma vocação muito maior para se tornar um cluster, né? Não necessariamente apenas uma canetada, né, uma decisão por lei, uma decisão técnica que vai determinar isso. Na realidade, é necessário se fazer um estudo de toda a interlândia daquele porto, entender melhor qual é a interface, né, do mercado em relação àquele porto, para daí se direcionar a esse respeito. Germaine, eu ouvi a opinião do Dr. Marcelo e agora quero ouvir a tua opinião, principalmente em relação à notícia que saiu pela queda de movimentação no Porto de Santos em algo em torno de 10%. A gente percebe que o Porto de Santos escolheu o commodities para movimentar cargas no Porto de Santos. E de alguma maneira a gente vem descentralizando a questão de containers e da indústria no Porto de Santos. Será que isto vai fazer com que cada vez mais a gente perca carga para outros portos espalhados no Brasil, principalmente no Arco Norte, Nordeste e no sul do país, uma vez que a gente está criando uma concorrência ferrenha em relação aos commodities e à dependência de safras? Na realidade, tem que se analisar, e o Estado de São Paulo, por exemplo, é um polo industrial. Então, na medida em que você concentra na questão do agronegócio, na questão do commodity, você efetivamente está focando a vocação do porto, né? Claro. Isso tem algum impacto? Sem dúvida nenhuma tem. Você acaba tendo uma certa fuga das outras cargas que estão sendo movimentadas em outros portos. Então, assim, eu acho que tem que estudar a questão da viabilidade econômica, a questão do custo, a questão digamos, do polo industrial que você tem associado à região, e cada porto vai ter a sua vocação. Nós temos um novo cenário agora, né? O cenário das eleições não só na Argentina, mas também no Uruguai, tendenciando muito pelo lado da esquerda do que muito mais o viés da direita, no qual o atual presidente também gerou algumas farpas com estas lideranças. E me parece que de uma maneira ou de outra a gente vai ter muita dificuldade para que o bloco assine este acordo. Na tua visão, Germaine, a gente vai de alguma maneira conseguir politicamente assinar esse acordo ou mais uma vez a gente comemorou cedo demais? Eu acho que vai ficar mais complicado. É assim, a gente tem que ser bastante realista, vai ficar mais complicado. Mesmo porque os próprios governos que estão se elegendo, eles têm uma posição um pouco diferente em relação a esse acordo. Eles já tinham até publicado que eles pensavam em rever a questão do acordo. Então, eu acho que, infelizmente, se a gente der um bom passo para frente, a gente vai ter aí um tempo aí meio de parada se não tiver um retrocesso temporário. Mas, de qualquer maneira, isso é um caminho sem volta. Isso é um caminho sem volta. O que pode acontecer é demorar um pouco mais.
né? Mas, infelizmente, aquilo que a gente, entre aspas, comemorou, eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente. E agora, com essa mudança nos governos, efetivamente dificulta um pouco mais. Doutor, a gente comemorou cedo demais? Qual é a tua visão? Ou a gente vai conseguir caminhar para a assinatura desse acordo tão importante para o bloco do Mercosul, do modo geral? Na realidade, existem, logicamente, interesses dos dois lados, né? Temos dificuldades, sim. Do ponto de vista jurídico, ainda tem muita coisa para acontecer. Os Estados-membros, tanto da União Europeia como do Mercosul, eles precisam ratificar, claro, né, o tratado, o acordo, para que então ele, juridicamente, possa produzir efeitos e daí nós conseguimos implementar na prática os efeitos do acordo. Então, até lá, nós temos ainda um caminho longo a percorrer. Do ponto de vista político, de fato, houve, né, esse atrito. Nós tivemos o episódio da eleição na Argentina, que nós tínhamos o Macri, que era totalmente favorável ao acordo. Agora teremos aí o Alberto Fernandes, que é um peronista e tem uma opinião bastante diferente em relação ao Macri. Até porque o Luiz Pou, que também está no Uruguai e não vem se posicionando muito bem para poder competir, né, entre a direita e a esquerda. E me parece que a gente tem uma polarização, me parece uma onda mundial isso, né? De polarização entre direita e esquerda, que vem comprometendo também o avanço dos negócios. E isso dificulta acordos, né? Infelizmente. Então, essa polarização não é saudável em nenhum aspecto, nem no ambiente nosso aqui dentro do nosso país, nem numa análise macro, né, em relações internacionais, porque dificulta, né, trava negociações de acordos, e isso pode prejudicar, sim, o Mercosul. Esperamos que não. A nossa, talvez, esperança seja que a Argentina também tem lá suas dificuldades, economicamente está passando por um momento muito difícil, e eles, logicamente, embora tenham lá seus ideais políticos, entendem a necessidade de fomentar esse acordo para facilitar esse comércio, principalmente no setor de commodities, né? Que é o grande interesse da União Europeia de firmar um acordo com o Mercosul é esse. Claro, né? Atrair, né, e negociar commodities em maior escala, em condições muito melhores. Né? Então, talvez a Argentina, embora tenha esse viés político aí, essa circunstância política, venha repensar de alguma forma e referendar aquela posição do Macri lá atrás, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Né? Aparentemente, eu acredito fielmente que a gente vem vivendo momentos no qual a política, de um modo geral, está muito mais preocupada em ter razão do que ser feliz. Lembra daquele velho ditado, né? Então, eu acho que na vida a gente precisa aprender a deixar de ter razão e procurar a ser feliz. Felicidade é a questão efetiva do negócio. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes disso, eu quero fazer esse questionamento, porque também é agenda no segmento portuário, a questão da privatização. Eu vou começar por você, Germane. Quando a gente fala em privatização, as pessoas começam a ficar um pouco de cabelo em pé e não entendem muito bem essa questão da privatização. A privatização, de um modo geral, ela é a transferência do setor público para o setor privado, ou nós vamos repetir o modelo que nós já conhecemos, de somente atrair o setor privado para fazer investimentos no setor público? Na verdade, tem que ser a transferência total. A privatização, o modelo correto teria que ser a transferência total. Até porque, para você poder ter liberdade de investimento. Claro. Ter o seu negócio é lucrativo, ter liberdade de investimento, você vai ser muito mais ágil, muito mais produtivo, muito mais rápido, muito mais eficiente. A gente já sabe disso, a gente já experimentou isso em ocasiões passadas. A posição do governo é regulamentar, é garantir as condições de competitividade, essa é a posição do governo, é efetivamente regular os setores. Agora, a questão de operacionalizar os setores tem que ser iniciativa privada, e aí a gente fala de uma transferência total. Se a gente for comparar o próprio Porto de Santos, ele já teve na iniciativa privada e tinha um desempenho excelente, até que passou, infelizmente, para o Estado, e a gente sabe que virou uma máquina pesada e acabou, entre aspas, tudo aquilo que a gente tinha de eficiência, entre aspas, na época dele, a gente poderia hoje estar num patamar muito superior, né? Então, essa é uma realidade. A gente já aprendeu com isso. Não é o melhor modelo. A privatização, sem dúvida nenhuma, é a melhor solução. Doutor, eu sei que o senhor trafega aí pelo Brasil inteiro e também pelo mundo.
o presidente do Santos Sports Authority, que é o novo nome, né, do Sim. Porto de Santos, acompanha o nosso programa. Então, vamos imaginar que o Tércio está lá acompanhando. Na tua visão, qual é a melhor solução para o Porto de Santos? A transferência total ou somente e exclusivamente chamar a iniciativa privada para o jogo para que ele possa fazer investimentos novamente? Particularmente, eu sou a favor da transferência total. Nós tivemos aí no Porto, ao longo dos anos, nós tínhamos as operações portuárias sucateadas. E aí tivemos a 6.830, né, a Lei de Modernização dos Portos, e passou-se então a transferir a iniciativa privada os investimentos nas operações propriamente ditas. É o modelo que a gente conhece atual. É o modelo que a gente conhece atualmente. E a administração do Porto em si e dos serviços que estão ainda na mão da União, como a administração do canal, manutenção, dragagem berço, dragagem de canal, isso tudo ainda permanece nas mãos do poder público e não acompanhou, né, o que nós estamos vendo é que não acompanhou a evolução dos investimentos nas operações portuárias, e a gente tem esse gap muito grande. Ao meu ver, a única forma de se equilibrar essa defasagem, né, de liquidar essa defasagem, e fazer com que os investimentos nos acessos, na administração do porto, estejam no mesmo patamar que os investimentos nos recintos portuários, nas operações, transferindo totalmente a iniciativa privada, à administração do porto, e aí nós vamos ter eficiência, vamos ter tecnologia, vamos ter um aumento de desempenho e poderemos então concorrer em pé de igualdade com os portos internacionais. E aí, nesse ponto, eu sou a favor do Estado como um Estado regulador, fiscalizador, seria o Estado mínimo, a figura do Estado mínimo. Sim. Executivo, cuidar ele executa da estratégia. Exatamente, ele estabelece a política nacional de portos, de logística, enfim, mas a iniciativa privada é quem opera. Sem sombra de dúvida. Felizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu sempre digo isso, quando a gente tem convidados experts, o programa passa e passa bastante rápido. Germaine, obrigado pela tua presença, sempre bom te ter aqui no Porto de Negócios. Eu espero que você retorne e continue aqui conosco ao longo dessa temporada, haja vista que eu sei que você está dedicando um tempinho lá em Monte Verde. Ele está me provocando. Ela me prometeu que eu iria para Monte Verde, eu estou aguardando o convite. O convite já foi feito. Eu estou sabendo, eu que estou em débito. Eu agradeço a tua presença mais uma vez e o teu convite também para ir a essa pousada fantástica da Germaine lá em Monte Verde. Como é que a gente tem que diversificar? Sem sombra de dúvida. Doutor, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui sempre juntamente conosco e com essa audiência qualificada que nós temos. Agradeço mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui discutindo os assuntos tão relevantes do nosso setor portuário. Porto de Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, os seus sonhos não se realizam até que você os realize. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. 22 anos.